Oi, seja bem-vindo! Hoje nós vamos resolver a questão de número 102 do Caderno Azul do Enem de 2018. Bora ler a questão. O sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion e alternativas. Então, vamos fazer o seguinte: se você já sabe responder essa questão, já vai feliz ali e responde sua questão. Só que, na hora que você olha as alternativas, se você tem alguma dúvida, a gente volta no texto base e a gente marca a alternativa sem ter dúvidas. Então, bora lá. Então, primeira informação, a gente sabe que o sulfeto de mercúrio, ele era conhecido como vermilion, na verdade ele ainda é. Esse vermilion, ele sofre um processo de decomposição sob a ação da luz. E que o produto dessa decomposição leva à formação do mercúrio metálico, ou mercúrio elementar, mercúrio que tem NOx igual a zero. E que essa reação seria catalisada por íon cloreto. E lá no objetivo da questão, nós temos que analisar qual que é a função do íon cloreto na reação de decomposição fotoquímica do vermilion. E onde a gente vê íon cloreto lá no texto base é justamente falando que essa reação seria catalisada pelo íon cloreto. Vamos para as alternativas. Alternativa A. O íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion, reagindo como agente oxidante. Olha só, se está reagindo, a gente deveria conseguir estabelecer uma equação química para essa reação, certo? O que a gente sabe? Que a gente parte do sulfeto de mercúrio 2 e a gente vai reagir com o cloreto e nós conhecemos o produto, que é o mercúrio metálico. Analisando mais a fundo, nós conseguimos definir que o sulfeto de mercúrio, ele é um sal que é constituído dos cátions de mercúrio 2+, e do ânion sulfeto, que tem carga 2-. E o mercúrio metálico tem NOx igual a zero. Então, de cara, a gente já pode ver que o mercúrio 2+, para chegar a mercúrio metálico, ele vai sofrer um processo de redução. E na alternativa fala sobre agente oxidante. Um agente oxidante é aquele que age oxidando uma espécie que não seja ele. Ou seja, essa espécie ela vai pegar esses elétrons dessa espécie. E na hora que o agente oxidante captura esses elétrons dessas outras espécies, ele sofre um processo de redução. Então, o agente oxidante ele reduz por isso. E aí a gente pode ficar pensando, ué, será que o cloreto ele consegue receber elétrons? Acho que não. Alternativa B. Deslocando o equilíbrio químico. Quando esse item aparece aqui, deslocando o equilíbrio químico, a gente pode voltar lá no texto e pensar se existe alguma informação que dê a entender que, de fato, existe um equilíbrio químico. E, conforme a gente já analisou, a gente não percebe nenhuma pista de que exista um equilíbrio químico. Outra coisa que a gente pode pensar são nos fatores que deslocam o equilíbrio químico, que são eles: aumentar ou reduzir a concentração de reagentes e produtos. Então, no caso, nós teríamos aqui como reagente o sulfeto de mercúrio, que é um sólido. Nós não expressamos a concentração de sólidos na equação da constante de equilíbrio, ou seja, ele não vai influenciar na constante de equilíbrio. E, conforme a gente acabou de ver, a gente não percebe o íon cloreto atuando ali nessa equação química de cara, né? A partir dessas informações que a gente tem. Outros fatores, só para constar, são aumento ou redução da pressão, que vai ser válido quando a gente tem um sistema com a presença de substâncias no estado gasoso, e aumento ou redução da temperatura. No caso, a gente deveria de ter alguma informação se esse processo ele é de natureza endotérmica ou exotérmica.
como nós não temos essa informação, você poderia até ficar um pouco confuso, mas um pouco mais seguro de que não vai ser essa alternativa. Letra C, diminuindo a energia de ativação. Se a gente está falando de energia de ativação, de cara você já pode lembrar daquele nosso último vídeo que a gente conversou até sobre catalisadores, certo? Quando a gente pensa nisso, voltando lá no texto base, a gente tem a seguinte frase, que essa reação seria catalisada por íon cloreto. E aí, voltando lá no nosso objetivo, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion, diminuindo a energia de ativação. Opa, qual que é a função de um catalisador? O catalisador ele vai fazer com que a reação proceda por um mecanismo diferente, e esse mecanismo diferente tem uma energia de ativação menor. E quanto menor a energia de ativação, mais rápido será esse processo. E aí a gente pode aqui lembrar desse diagrama genérico que eu coloquei aqui, lembrando que ele não representa o processo da questão 102, tá? É só para a gente relembrar diagrama de energia, em que a gente compara a variação energética de um processo sem catalisador, representado pela curva pontilhada, e do processo na presença de um catalisador, esse da curvinha lilás. Letra D, precipitando cloreto de mercúrio. Então, primeira coisa é lembrar o que é uma reação de precipitação. É uma reação que leva à formação de um produto insolúvel. Por exemplo, é muito comum a gente ver formação de sólido, quando a gente mistura duas soluções e a gente forma um sólido, né? Geralmente a gente vê um pó assim, bem bonito, né? E outra coisa, que é o cloreto de mercúrio? O cloreto de mercúrio é o HgCl2, que é um sal insolúvel. Mas, se a gente está pensando em produto sendo formado, a gente deve lembrar que o produto formado a partir do mercúrio já foi indicado aqui no texto base, que é o mercúrio metálico. Então, a alternativa não faz sentido. E a gente só consegue afirmar que não é essa porque a gente leu o texto base. A alternativa é absorvendo a energia da luz visível. Para que a gente consiga dizer se essa alternativa está certa ou errada, a gente precisa retomar o texto base e descobrir quem que absorve a luz. Então, voltando lá no texto base, a gente tem lá a frase: a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz. Então, quem que absorve essa luz? É exatamente o vermilion, também conhecido como sulfeto de mercúrio 2. Aí vem aquela discussão. Vale a pena ler o texto base da questão do Enem? Ou só pode pular para as alternativas? Você pode fazer o seguinte: você lê qual que é a proposta, o objetivo da questão e verifica se há necessidade de ler o texto base da questão, certo? Nesse caso aqui, você pode retomar a questão justamente fazendo meio que um caça-palavras ali, né? Se você encontra íon cloreto no texto base, você vai ver que essa reação seria catalisada por íon cloreto. É o único momento que aparece o íon cloreto. E aí você precisa associar que um catalisador, ele atua reduzindo a energia de ativação, porque o processo ocorre por um mecanismo diferente. Se você consegue resolver assim, ótimo. Agora, se você fica em dúvida, a gente lê o texto base, porque é ele que vai te dar sustentação para refutar as alternativas que estão incorretas, beleza? Mas então, quando a gente pensa além da questão, a gente pode pensar em outras coisas, certo? Eu quis aqui falar sobre o mecanismo da reação. Eu fiz uma pesquisa, eu cheguei num artigo que fala justamente do estudo dessa formação do mercúrio devido à fotodegradação ou decomposição fotoquímica, e lá eu encontrei as etapas desse mecanismo de reação, que a gente tem o sulfeto de mercúrio, que reage com cloreto, água e íons hidrônio, formando tetracloreto de mercúrio,
íon sulfato, hidrônio e elétrons. Ou seja, a primeira etapa a gente tem um processo que é de oxidação. E na segunda etapa a gente tem a formação do mercúrio metálico, que de fato acontece aquela nossa redução que a gente estava discutindo. E a gente consegue ver que o íon cloreto ele foi recuperado, ou seja, ele atuou ali como um catalisador. Espero que você tenha gostado. Mande suas dúvidas. Você consegue entrar em contato comigo pelo Facebook, aqui pelo YouTube e pelo Instagram. Nos vemos na próxima e vamos brilhar juntos?